Pessoal, nós estamos aqui de volta para falar com vocês no curso da cardiologia e hoje nós vamos abordar as valvulopatias. As valvulopatias, elas podem ser divididas em dois tipos. As valvulopatias que causam estenose e as valvulopatias que causam regurgitação ou também dita insuficiência. Aqui estão para vocês verem um desenho semelhante a uma válvula, tá? O que é uma estenose e o que é uma insuficiência. Na estenose nós temos uma obstrução à passagem do fluxo, esse vermelho seria um fluxo sanguíneo, tá? E na insuficiência nós temos uma dupla passagem do fluxo sanguíneo, que é o arterial e venoso envolvido. Nesse caso, na estenose, seria a passagem do sangue venoso ou arterial, especificadamente em cada válvula. Lembrando da anatomia, nós temos as válvulas atrioventriculares, que são basicamente a válvula tricúspide e mitral, e as válvulas ou valvas semilunares, que é a válvula ou válvula pulmonar, ou valva e válvula aórtica, aqui representado pelos desenhos listados para vocês. Uma correlação por desenho da estrutura cardíaca e os vasos da base e as estruturas valvulares com as estruturas adjacentes, com os músculos papilares, com as cordoalhas tendinosas ou tendíneas, tá? Que fazem a sustentação com o anel do forame mitral e do forame tricúspide e do forame aórtico e do forame pulmonar, que vão fazer a circunferência e, junto com as demais estruturas, a sustentação dessas válvulas em si. Vamos começar pela patologia que comete a válvula ou válvula mitral. Ela tem o seu anel mitral, tá? Está localizada a nível entre a porção do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, tá? E tem suas estruturas de sustentação, que é o aparelho valvular mitral. Então, além do anel mitral, nós temos as cordoalhas tendinosas e as cúspides envolvidas, fazendo os folhetos e os músculos papilares. Aqui nós temos os músculos papilares, as cordoalhas tendinosas, o anel mitral, os folhetos das cúspides, fazendo o complexo do aparelho justa valvular mitral. Uma imagem mostrando para vocês o que é uma válvula mitral normal e uma válvula mitral estenosada. Vejam que tem o forame, a abertura, um diâmetro da válvula presente, no momento que ela é necessária fazer a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e quando há um acometimento dessa válvula, ela não se abre adequadamente, diminuindo a luz de passagem do fluxo sanguíneo por aqui. Então nós temos uma passagem sanguínea normal, tá? O sangue oriundo dos pulmões, um sangue rico em oxigênio, tá? E quando eu tenho uma válvula estenosada, esse sangue passa do átrio para o ventrículo em menor proporção, menor quantidade, tá? Qual é a etiologia das valvulopatias? A principal causa de etiologia da valvulopatia mitral, no caso a estenose mitral, nós estamos começando a falar, é a febre reumática. Então, uma das principais causas que acomete, principalmente a nível de Brasil, é a sequela da febre reumática, que vai evoluir com uma valvulopatia, no caso estenose mitral. Outras causas também podem levar, como congênita, tá? Por processos reumatoides, como artrite reumatoide, mas grande importância, principalmente a febre reumática. O que acontece? Esse processo inflamatório, tá? De antígeno-anticorpo, que se localiza nas cúspides livres das válvulas, então nos folhetos livres das válvulas, fazendo uma fusão, como se elas colassem, né? Como se ficassem coladas uma com a outra e não tivesse uma mobilidade adequada em si, decorrente desse processo. Importante saber a fisiopatologia, porque em cima da fisiopatologia a gente vai entender o porquê do tratamento e o porquê dos sintomas. Pensando aqui comigo, ó. Nós temos um sangue que retorna do pulmão oxigenado, que cai para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, consequentemente, tá? Bom, se não há passagem de sangue do átrio para o ventrículo, tá? Eu vou aumentar o volume de sangue a nível de cavidade atrial, então ele vai distender, consequentemente aumentando força sobre a área, aumenta a pressão do átrio esquerdo. O átrio tem uma tendência a acumular, ele vai se adaptar e segurar esse sangue que está ali persistente, não passa adiante para o ventrículo e fica represado nessa região. Só que no momento que ele não consegue mais se distender para acomodar esse volume sanguíneo, ele repercute a nível retrógrado para o pulmão, tá? A nível de capilares pulmonares, de artéria pulmonar
tá? Alterando a complacência pulmonar. E aí começa a ter a ver congestão intersticial decorrente do acúmulo de líquido nessa artéria. Para a gente avaliar, quando a gente vai saber se é uma estenose mitral importante, a gente usa alguns parâmetros ecocardiográficos que classificam ela como uma estenose de leve até grave, passando pela moderada. Como é que a gente faz? Através da área valvular, que o ecocardiograma comumente é capaz de fazer, tá? Uma planimetria bem feita, ele estima a área valvular mediante a abertura dos folhetos e dá o diagnóstico para a gente também se é um quadro que vai de leve até grave. Ou também pelo volume pressório que fica, dependendo do volume sanguíneo, dentro da cavidade atrial, também pode causar, tá? E indiretamente também da pressão arterial pulmonar, a gente consegue medir esse valor dessa estenose mitral. O que acontece por lá? Então lembre-se que o sangue vem oxigenado dos pulmões, chega no átrio, a válvula mitral não está abrindo adequadamente devido a um processo inflamatório, onde foi uma fusão das cúspides, então ela não movimenta, o sangue passa uma quantidade bem limitada para o ventrículo e uma outra porção fica localizada no átrio esquerdo, que vai se distendendo, tá? Para acomodar esse volume, ao momento que esse volume sanguíneo não é mais suportado por ele, começa a ter retrógradamente uma repercussão, congestão capilar, congestão arterial pulmonar e congestão intersticial. Então, deve decorrente disso. E no intuito da pressão pulmonar, por que acontece isso aí? Um aumento do volume sanguíneo a nível da artéria pulmonar, o pulmão ele precisa oxigenar, então ele faz um mecanismo de autodefesa. A artéria pulmonar faz uma vasoconstrição, tá? Impedindo esse fluxo sanguíneo de voltar sobre ele. Então, aí causa um aumento da pressão da artéria pulmonar, também chamada de hipertensão arterial pulmonar. Quais outras complicações? Fibrilação atrial. Bom, toda vez que eu tenho um aumento da cavidade, eu altero a fibra muscular, tá? Consequentemente, o sistema de condução. E aí vai propiciar para desenvolver arritmias cardíacas. Principalmente, uma comumente encontrada, a fibrilação atrial que é presente nisso. Outro fenômeno, a estase sanguínea. A estase sanguínea decorrente desse processo obstrutivo, tá? O sangue fica ali, alteração na contratilidade muscular, no caso da cavidade atrial, tá? Leva a alteração dos fatores pró-coagulação, que vai formar trombos, coágulos, que podem ter uma embolização a nível sistêmica. E uma outra complicação, tá? É a endocardite infecciosa. Então, o paciente pode ser vítima, né, de um processo cirúrgico, né, ou odontológico, não orientado adequadamente, tem uma proliferação bacteriana que se aloca na região valvular e pode gerar uma infecção importante aí subsequente. Ou também pacientes que usam drogas endovenosas injetáveis são facilmente submetidos a isso. Também pacientes que usam catéter para diálise renal, tá? São submetidos a essa situação. A história clínica, ela vai bem até a 4ª década de vida, tá? Então, a partir dessa década, geralmente, ela começa a manifestar. Sem tratamento, ela tem uma tendência a evoluir. Importante. Então, uma vez que o paciente começou a ter sintoma, tá? É importante acompanhar esse paciente para estabelecer um tratamento devido a isso. Quais os principais sintomas que ele vai ter? Dispneia aos esforços, tá? Fadiga, cansaço e tontura aos esforços. Isto aqui é decorrente do baixo débito. Dispneia devido ao acúmulo de líquido a nível pulmonar. Então, não vai ter uma hematose adequada, tá? Ele vai ficar tendo dispneia. A fadiga, não vai ter um fluxo sanguíneo sistêmico muscular envolvido, tá? Então, devido ao hipofluxo, tá? Ele pode começar a ter cansaço, tontura, fadiga, sinais de baixo débito. Dor torácica. O paciente lembra da aula de dor torácica? Uma dor torácica cardíaca de causa não isquêmica, tá? Uma dor em aperto que pode surgir ao esforço físico, também relacionado com caso de hipertensão pulmonar decorrente da congestão, tá? Pode apresentar frequentemente tosse com hemoptise, tá? E aí decorrente de rupturas capilares pulmonares. Uma outra situação que pode aparecer, aí não é de causa específica cardíaca, mas é associada a isso, devido à compressão do nervo laringeu recorrente ou do esôfago, tá? Pode aparecer sintomas de fala, então como rouquidão, e de digestão como a disfagia. Então é importante também lembrar disso, tá? O exame físico desse paciente, o que a gente vai ter? Pulso, geralmente é normal. O pulso venoso vai ter decorrente de aumento de pressões
no coração direito. Então, nós vamos ter sinais de hipertensão pulmonar, que pode chegar até grave, tá? Sinais de insuficiência cardíaca direita, tá? Com insuficiência cardíaca tricúspide, e aí sinais de insuficiência cardíaca, em casos mais avançados, envolve a turgência jugular, edema de membros inferiores e ascite, tá? Então, eu posso começar com um quadro só de dispneia, ou de dispneia e fadiga e tontura, sinais de baixo débito ao esforço físico, que vocês vão ver no capítulo da insuficiência cardíaca, vai falar sobre devido a uma insuficiência cardíaca anterógrada, e ele pode evoluir, tá, para um sinais de insuficiência cardíaca retrógrada, tá, também chamada insuficiência cardíaca direita, onde o paciente apresenta sinais de congestão venosa. Então, turgência jugular, hepatomegalia, ascite, esplenomegalia, edema dos membros inferiores pode acontecer, aí já nos casos mais avançados. A ausculta cardíaca dele, o que a gente vai notar? A gente vai notar basicamente uma hiperfonese na primeira bulha, tá? Quando essas cúspides se movimentam adequadamente. Se as cúspides estiverem muito fundidas, pouco móvel, a gente não vai ter essa ausculta proeminente, tá? Aí nós vamos ter uma hipofonese. E principalmente uma hipertensão pulmonar, tá? Gerando uma hiperfonese de segunda bulha. Então o componente pulmonar vai estar desdobrado, tá? Durante o processo de respiração, bem mais audível que o componente aórtico, tá? Mais importante também, a gente vai notar um estalido de abertura, tá? Que a gente pode encontrar. Significa que uma vez que eu tenho estalido, tem uma boa mobilidade ainda, tá? Agora, se o estalido não tiver, está dando uma gravidade maior. O sopro, tá? É um ruflar diastólico, tá? Então, quem se lembra do ruflar dos tambores, vão ver que o sopro é um ruflar diastólico presente durante o processo expiratório, audível a nível de foco mitral, tá? Quanto maior a duração, maior a gravidade. O sopro diminui com a inspiração e manobra de Valsalva aumenta o exercício com o exercício físico. Então, aquilo com manobra de Valsalva vai exacerbar ele, tá? A presença de quarta bulha também é presente, tá? Então, vocês vão ver que a quarta bulha é presente nesses casos, tá? Devido ao reforço pré-sistólico que está envolvido. Então, características dela: estalido de abertura, o sopro de ruflar diastólico, tá? Também um reforço pré-sistólico chamado quarta bulha, tá? Hiperfonese de primeira bulha, que traduz uma mobilidade presente, menos gravidade, pode evoluir com hipofonese, se torna um quadro mais grave, e uma hiperfonese de segunda bulha também, aí um quadro já bem mais avançado. O que a gente usa como exame complementar? Eletrocardiograma e ecocardiograma fazem parte do complemento desse quadro. Vamos dizer, um aumento do átrio esquerdo, tá? Temos também sinais de hipertensão pulmonar, tá? Então vamos ter critérios eletrocardiográficos e ecocardiográficos de hipertensão pulmonar, sinais clínicos de insuficiência cardíaca direita, tá? Presença de arritmias, tipo fibrilação atrial, decorrente do aumento do átrio esquerdo consequentemente, tá? Uma imagem radiológica típica, tá? Vocês vejam que eu tenho uma área cardíaca normal, tá? Porém, um aumento da contorno da artéria pulmonar e também decorrente, podendo ter congestão pulmonar decorrente disso. Nesses pacientes com estenose de válvula mitral, o volume e a dimensão do ventrículo esquerdo está preservada, não tem aumento de ventrículo esquerdo à imagem radiológica, pode sim ter aumento do ventrículo direito quando ele já evolui para um quadro de insuficiência cardíaca retrógrada envolvida. Principalmente sinais de abolamento do tronco da pulmonar, tá? Congestão pulmonar, sinais de aumento do átrio esquerdo ou do átrio esquerdo e direito. Raio-X, aumento de átrio esquerdo, tá? Dilatação do tronco da pulmonar, crescimento das câmaras cardíacas direita, tá? E edema intersticial presente. O tratamento, como é que nós vamos envolver esse caso desse paciente com tratamento? É uma história natural, então muitas vezes o paciente não sabe, não se lembra de surtos, tá? E ele vai ter sintoma a partir da quarta década de vida, tá? Se ele teve na fase infância e adolescência, tá, surtos recorrentes de febre reumática, tá, o tratamento, como vocês sabem, é usar penicilina para tratamento do Streptococcus beta-hemolítico, que é o causador dessa problemática valvular, tá? Então, estenose de causa reumática, a causa principal é esta bactéria, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, tá? Tratamento com penicilina? Sim, tá? Uma vez que o paciente desenvolveu isso, ele vai fazer o tratamento com penicilina, tá? E depois, tá? Mesmo que ele não tenha uma situação cirúrgica, ele está em acompanhamento, ele vai utilizar antibióticos profiláticos para endocardite,
tá? Então ele vai usar a penicilina até um certo tempo do curso da história da doença, conforme estabelece o tratamento, tá? A partir desse momento, ele pode ou não continuar com penicilina, dependendo até o momento que ele teve o último surto ou recorrência do surto, mas toda vez que ele tiver um processo cirúrgico invasivo, quer odontológico, dependendo do tipo, ou cirúrgico, dependendo do tipo, ele tem que ser orientado a fazer profilaxia de endocardite, porque essa válvula lesada é grande ameaça para desenvolver uma endocardite bacteriana em si. O tratamento envolve, então, além de usar a penicilina quando é a fase do surto e da recorrência, prevenir a recorrência e tratamento profilático de endocardite, fazer uma dieta com restrição de sal, porque tem insuficiência cardíaca, tá? Uso de diuréticos, que pode ser os diuréticos tiazídicos ou de alça, uso de digitálicos cardíacos, a digoxina, tá? De beta-bloqueadores, de bloqueadores dos canais de cálcio e de anticoagulantes, se for o caso. Diuréticos, se ele tiver sinais de congestão venosa e pulmonar, então pode ser os tiazídicos, a hidrocloro, a clortalidona ou furosemida, tá? Dependendo da gravidade do edema. Os digitálicos agem muito bem para controlar a frequência cardíaca, tá? E, se tiver um caso mais avançado, em caso de disfunção sistólica de ventrículo direito, também eles são úteis, tá? Não para usar para tratamento de disfunção de ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo está preservado nesse caso. Então, para controlar a frequência cardíaca e se há sinais de disfunção sistólica do ventrículo direito. Os beta-bloqueadores, utilizados para controle da frequência cardíaca, tá muito bem, porque eles toleram muito bem o esforço, tá? O paciente vai fazer atividade física, tem uma atividade física limitada, os beta-bloqueadores são bem indicados, tá? Em qualquer grupo etário, inclusive gestante, tá? Porque controlam muito bem a frequência cardíaca, que não leva a sintomas de dispneia, de fadiga. Ou os antagonistas de canais de cálcio também tem muito bem valor, tá? Nesse caso também pode ser uma coisa ou outra, ou ambos associado, ou eu posso associar digital com antagonista de cálcio, digital com beta-bloqueador, bloqueador com antagonista de cálcio, e tem um grande benefício em controle da frequência, tá? E vai manter o paciente mais um tempo até o processo cirúrgico mais indicado. Os anticoagulantes, aí no caso é a varfarina, tá? E eu abro um parênteses que os novos anticoagulantes orais não estão indicados para esse momento, tá? Eu sei que existe uma grande propaganda da mídia em cima dos novos anticoagulantes orais, tá? Mas não é indicação nenhuma literatura aprovou em caso de causa reumática, valvulopatia reumática, o uso dos NOACs em si. A cirurgia é um processo de tratamento, todas têm um processo de evolução da doença em um momento cirúrgico ideal para fazer cirurgia, tá? Então nós temos aqui um tratamento cirúrgico, que pode fazer desde uma troca da válvula ou uma valvuloplastia, tá? Ou eu posso fazer por catéter balão, tá? Desde que haja uma insuficiência mitral leve associada, a gente faz uma comissurectomia dessa válvula com resolução. Geralmente é o processo mais utilizado, menos invasivo, com boa resolutividade, e o paciente vai também seguir o tratamento adiante. Temos aí o tratamento cirúrgico, tá? Quando que a gente indica o tratamento cirúrgico? Lembrando, quando eu tiver um quadro de estenose mitral, conforme o ecocardiograma mostrar, uma estenose mitral de moderada a severa, com classe funcional acima de 2, então o paciente tendo essas características aqui, e hipertensão arterial pulmonar, com pressão de artéria pulmonar acima de 60. Aqui está o tratamento dela. O momento cirúrgico envolve isso aqui, tratamento intervencionista envolve isso aqui. Tá? É lógico que a gente avalia quem é cirúrgico, quem é intervencionista por catéter, mas ele tem que ter esses sintomas de moderada e severa, com essa classe funcional, tá? De 2 para 3, geralmente 3 aqui, com sinais de hipertensão pulmonar já importante. Bom, nós falamos em estenose de válvula mitral, tá? Tem o oposto dela, que é a insuficiência da válvula mitral. Então é uma válvula que ela se torna insuficiente, ela não fecha adequadamente, tá? No momento que tem que impedir a passagem de sangue, no caso aí do ventrículo esquerdo, retornando para o átrio esquerdo. Então nós temos dois tipos dessa insuficiência mitral, aguda e crônica, tá? Quando que eu vou saber disso? A aguda está relacionada com o processo isquêmico, nesse caso. Então o paciente é portador de uma doença coronariana, de um infarto agudo do miocárdio, ou de uma angina recorrente, devido à isquemia localizada, porque a artéria que irriga a válvula mitral, a artéria que irriga a válvula mitral é a artéria circunflexa, pode ter artéria coronária direita. Se uma dessas ou ambas estiverem comprometidas, um hipofluxo ali é localizado, a isquemia acontece na musculatura e nos músculos papilares, tá? Levando a uma falha de coartação dessas válvulas, tá? E a insuficiência
vem um quadro fisiológico. Muitas das vezes, use medicamentos que vão acabar melhorando isso. Mas o paciente pode ter um evento agudo, tá? Uma angina, um infarto, que levou a uma paralisação importante da artéria que causa a circulação, que leva a circulação a essa válvula, e ele desenvolve uma insuficiência mitral, até mesmo uma insuficiência cardíaca aguda decorrente disso, tá? Ou a crônica, tá? Que vem por uma degeneração do aparelho valvular. Uma das causas também é o quadro de febre reumática também, tá? Nós temos aí também, o que a gente avalia pelo cardiograma? A gente vai avaliar ele como leve, mínima, moderada, até grave, de acordo com a fração regurgitante. Então, a gente vai pedir um ecocardiograma mediante indicação clínica e o ecocardiografista vai estimar para a gente, através disso, e vai dizer qual a gravidade dessa insuficiência mitral. A etiologia dela, então, como eu disse, da insuficiência mitral, causas isquêmicas, tá? Como infarto, no caso, por ruptura, tá? Trauma de tórax, fechado, endocardite infecciosa, doenças reumáticas, assim como a estenose, a insuficiência mitral de causa por doença reumática, tá? E outras que levam também a isso, como deteriorização de um prolapso mitral, uma endocardite infecciosa pode levar, uma cardiomiopatia dilatada pode levar, tá? Um defeito congênito na válvula pode ocasionar, então tudo isso aqui pode levar a uma insuficiência mitral, tá? O que acontece na fisiopatologia, tá? O sangue está retornando a nível pulmonar, cai para o átrio esquerdo, tá? Do átrio esquerdo ele tem que ser propagado para o ventrículo esquerdo, no mecanismo do ciclo cardíaco que vocês se lembram, tá? Nesse momento, a hora que vai haver a sístole cardíaca, tá? Há um fechamento da válvula mitral e abertura da válvula aórtica. Bom, ao momento que eu faço a abertura da válvula aórtica, eu ejeto o sangue a nível sistêmico. Porém, se a válvula mitral não fecha adequadamente, tá? A força contrátil faz com que o sangue volte retrogradamente para o átrio esquerdo. Então, a próxima sístole que houver, eu vou ter um volume X mais X' resultante desse refluxo. Então, se eu mando um volume X para frente, é normal que eu não tenha nada ao final da sístole, tá? Nesse caso da insuficiência mitral, eu tenho que ter um volume X mais X', que é resultante do volume que ficou parcialmente retornável decorrente da insuficiência mitral. Então, o volume que existe no final da sístole é maior do que o volume habitual. Então, é X mais X' ou 2X envolvido. O que vai acontecer? Uma vez acontecendo isso, o débito cardíaco, tá, trabalha com dois volumes, um volume normal e um volume aumentado. Essa sobrecarga de volume no átrio esquerdo está resultante. Por que acontece isso? O ventrículo contrai, ele tem força, ele causa maior pressão do que a pressão do átrio, ele é mais forte. Então o sangue regurgita, ele vai retrogradamente para o átrio esquerdo e também ele vai sistemicamente para a aorta. Ele regurgita, vai acumulando, o volume ali é X mais X', daqui a pouco é X mais 2X', tá? Vai aumentando o volume. O átrio esquerdo vai acomodando esse excesso de volume. A mesma situação como foi na estenose mitral. Ele vai começar a acumular volume, vai repercutir retrogradamente. A hora que ele não consegue distender mais, ele repercute para os capilares pulmonares e artéria pulmonar e interstício pulmonar, tá? Consequentemente, ele vai causando sinais de congestão pulmonar. Porém, esse sangue também que está indo anterogradamente, átrio para o ventrículo, tá? E está aumentado. Então, toda vez que eu vou ter uma sístole, eu não tenho só X, eu tenho X e X' envolvido, tá? O ventrículo vai tender a adaptar esse volume sanguíneo. Então há uma dilatação do ventrículo em série, tá? Causando uma hipertrofia excêntrica com o intuito de acomodar volume. Então a hora que o volume sanguíneo é ejetado numa sístole, é um volume que se torna maior do que o volume habitual e fica um volume residual também envolvido, porque o tempo de fechamento da válvula aórtica também está normal, está preservado, vai causar isso daí. Tá? Então, o que vai levar? A um aumento tanto de átrio esquerdo, tá? Quanto aumento do ventrículo esquerdo. Diferente da estenose mitral, nós temos aumento apenas do átrio esquerdo, tá? E, devido à evolução da doença, aumento do ventrículo direito e pode também do átrio direito. Nesse caso, a gente vai ter aumento do átrio esquerdo e aumento do volume do ventrículo esquerdo, uma hipertrofia excêntrica, proliferação em série dos sarcômeros para acomodar volume e não pressão. No caso aqui, então vai representar
O que vai acontecer com esse excesso de volume, tá? Levando às alterações hemodinâmicas consequentemente, tá? O que é o sintoma que esses pacientes vão apresentar? Fadiga, dispneia aos esforços, ortopneia e disfagia, de acordo com o volume regurgitante que ele vai estar tendo, tá? Com o tempo de exposição à doença, tá? E também com a dilatação das cavidades e com sintomas associados e com complicações associadas, como hipertensão pulmonar, fibrilação atrial, são coisas que acontecem, tá? Decorrentes de complicações dessa valvulopatia. Então, principalmente, fadiga, dispneia aos esforços, ortopneia e disfagia. O exame físico, o que nós vamos encontrar no exame físico? Uma hipofonese da primeira bulha, encoberta por um sopro, tá? Um desdobramento fixo da segunda bulha, tá? Principalmente da válvula aórtica, ela vai demorar mais e ela vai fechar com pressão, essa válvula, tá? Devido ao excesso de volume. Se houver uma alteração na complacência do ventrículo, no caso esquerdo ou direito, tá? Para acomodar o volume, eu vou ter a presença de terceira bulha presente. E eu posso também ter uma quarta bulha lá, que é devido à contração atrial. Então eu posso ter tudo isso, B1 hipofonética, B2 desdobrada hiperfonética, tá? Terceira bulha e quarta bulha. Primeira bulha devido à hipofonese, que é devido ao sopro, a intensidade do sopro leva, tá? A segunda bulha é hiperfonese, devido ao excesso de volume que está passando, então ela vai fechar com maior pressão para logo propagar esse sangue, tá? A presença de terceira bulha para acomodar o volume dentro da cavidade ventricular e quarta bulha também, quando o átrio tem que fazer contração, tá? Para propagar esse sangue adiante. O sopro é um sopro holosistólico de regurgitação que está localizado a nível de ápice do foco mitral, irradiando para axila e para precórdio. O que a gente vai encontrar de importante, além do exame físico? O eletrocardiograma pode ser normal, tá? Porém, ele pode ter sinais de sobrecarga de câmaras esquerdas, átrio e ventrículo, tá? Sinais de arritmia tipo fibrilação atrial. Ao raio-x de tórax, diferente da estenose mitral, nós vamos ter aumento de câmara cardíaca esquerda, no caso, aumento do átrio e do ventrículo esquerdo. Como vocês veem aqui nesse raio-x, tá? Aumento de átrio, aqui tem um átrio gigante, que a gente chama, e o aumento do ventrículo esquerdo decorrente dessa situação, decorrente da valvulopatia mitral, excesso de volume no ciclo cardíaco. O ecocardiograma mostrando a intensidade da ciência mitral, tá? Conforme aquele slide anterior mostrou o refluxo, a fração regurgitante disso. O tratamento, como é que nós vamos tratar? Bom, segue o tratamento da estenose mitral. Então, se o paciente tem causa de febre reumática, tratamento da febre reumática, tá? No período determinado, até não houver recorrência ou persistentemente. Em caso de não estar tomando mais a penicilina, seria a droga de escolha, a gente vai fazer profilaxia em casos necessários de intervenção para ter profilaxia para endocardite bacteriana. Então vai dar antibiótico específico para evitar uma proliferação bacteriana ali, tá? O que nós vamos fazer aqui? Tratamento de pacientes assintomáticos. Se tiver uma fração de ejeção preservada. Bom, assintomático. Ah, mas eu tenho uma insuficiência mitral. Está sem sintoma. Acompanhamento a cada 6 ou 12 meses, tá? Pode, dependendo dos sintomas, fazer o quê? Diminuir a atividade física. Então, ele vai fazer atividade física que ele tolera, tá? Então, ele consegue andar, subir, ele vai bem. Se ele não conseguir fazer uma caminhada de subida, tá? Ele não vai fazer, ele vai fazer uma caminhada mais branda. Vai moderar a atividade física dependendo da tua capacidade física, tá? Controlar a ingesta de sal, porque retém água. Então, aumenta a sobrecarga de volume e aí gera piora do ciclo cardíaco, tá? Se ele for sintomático, tá? A gente pode utilizar os diuréticos, tá? Tiazídicos, dependendo, até os de alça. Então pode começar com os tiazídicos e partir para o de alça, clortalidona, hidrocloro e chegar até furosemida, tá? E os vasodilatadores. Aí eu posso utilizar os inibidores da enzima de conversão, tá? Captopril, enalapril e os seus congêneres, ou bloqueadores do sistema renina-angiotensina, losartan e seus congêneres. Tem uma eficácia na pré e pós-carga que melhora a hemodinâmica desse caso. Os nitratos também, para aliviar a pré-carga, também são benéficos nesse caso. Os nitratos são benéficos para insuficiência. Perfeito? Para estenose, no caso de mitral, já não é bem-vindo porque reduz o fluxo a nível de mitral e a nível de ventrículo e a nível de coronário. Então, estenose, eu já estou passando a dica para vocês que não se utiliza nitrato. Nem estenose mitral, nem estenose aórtica se utiliza. Para insuficiência, sim. Tá? Então, os vasodilatadores aí, pode ser os arteriais,
A nifedipinas, antagonista de cálcio, é útil, tá? Os nitratos são úteis, os que aliviam a pré e pós-carga, os IECA e bloqueador de angiotensina também são bem úteis. Hidralazina, aí é um caso à parte, tá? Fica também é uma boa opção, mas seria a segunda linha de opção. Os anticoagulantes, se esse paciente tem fibrilação atrial, tá? Ele usa anticoagulante. E aí avaliar ou a varfarina, tá? Ou os novos anticoagulantes orais, aí eles têm indicações peculiares disso. Mas a anticoagulação com varfarina é fator primordial de utilizar, principalmente se o paciente tem uma fibrilação atrial ou associada à fibrilação atrial teve um fenômeno tromboembólico. O tratamento pode ser um tratamento cirúrgico em indivíduos assintomáticos, quando a fração de ejeção é abaixo de 60%, então ele não tem sintoma, mas a fração de ejeção está reduzida. Vai para a cirurgia e nos indivíduos sintomáticos. Tá? O tratamento cirúrgico em indivíduos sintomáticos, quando tem uma insuficiência mitral de moderada a grave, com fração de ejeção abaixo de 50 e um aumento do volume sistólico do ventrículo esquerdo acima de 45. São parâmetros ecocardiográficos e clínicos que vão avaliar o tratamento cirúrgico disso. Partindo para a sequência, agora nós vamos falar da válvula tricúspide, tá? A tricúspide é uma válvula composta por 3 folhetos, tá? E semelhante à válvula mitral, tem a mesma estrutura do aparelho valvular, tá? A estenose, nós temos estenose e insuficiência da válvula tricúspide, tá? A causa da estenose da válvula tricúspide de origem reumática, tá? Então, geralmente está associada até mesmo a patologias de válvula mitral. Outras causas são causas congênitas ou endocrinológicas, tá? Como a atresia da tricúspide, tá? Síndrome carcinoide, tá? Outras causas que envolvem o músculo cardíaco, como a endomiocardifibrose, que pode acometer também a válvula tricúspide. O que nós temos aí? É um processo semelhante ao da válvula mitral, tá? Uma obstrução da passagem do sangue, no caso do sangue que vem das cavas, entra no átrio direito, tá? E tem que passar para o ventrículo direito para ser oxigenado. O que acontece? Uma obstrução, a válvula não abre, o sangue se acumula a nível da cavidade atrial direita, tá? Esse átrio direito tende a acomodar esse volume, quando ele não consegue distender mais, acontece uma regurgitação através da válvula, das veias inferiores da cava superior e da inferior, mantendo sinais de insuficiência cardíaca direita, tá? Consequentemente, vai levar a uma redução do fluxo quando necessário. Então, se eu não consigo passar sangue do átrio direito para o ventrículo direito, pouco sangue segue para ser oxigenado a nível pulmonar, consequentemente vai ter sinais de hipofluxo pulmonar, hipofluxo sistêmico, até mesmo sinais de cianose pode ter. Responsáveis por sinais de congestão venosa, tá? Congestão, distensão jugular e edema. Então, insuficiência cardíaca direita, comumente envolvido com caso de estenose mitral e também sintomas de dispneia e fadiga e também síncope decorrente dessa hipofluxo decorrente da não abertura e não passagem de sangue para ser oxigenado a nível pulmonar entre ventrículo e pulmões. Ela é bem comumente uma história de longa data, tá? Então o paciente vem referindo sintomas de uma fadiga progressiva, tá? Geralmente está associada com estenose da válvula mitral, tá? Tem sinais de cianose, lembra que não há uma oxigenação adequada decorrente disso, tem sinais de insuficiência cardíaca direita presente. E a gente vai encontrar, ao escuta, um sopro diastólico, tipo um ruflar diastólico, semelhante também à estenose da válvula mitral. Também podemos encontrar a presença de quarta-bulha, ambos a nível de foco tricúspide. Então, a gente ausculta o foco mitral, pode ter sinais de estenose mitral com quarta-bulha, tá? E foco tricúspide também com sinais de quarta-bulha e sopro diastólico em ambos de ruflar. Aqui para vocês avaliarem o pulso venoso, tá? Que vai mostrar para vocês, que vocês lembram lá, o que acontecia no fechamento das válvulas e do pulso venoso em si. Que exames que a gente vai pedir para avaliar isso? Exames radiológicos, tá? Podemos encontrar cardiomegalia com aumento do átrio direito. Então, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo está preservado, tá? Pode acontecer de ter uma estenose tricúspide, estenose mitral, e aí vai dar aumento de átrio esquerdo, aumento de ventrículo direito, dependendo, pode também ter um aumento de ventrículo direito, também átrio direito e ventrículo direito, decorrente aí no caso da estenose mitral. Mas uma estenose tricúspide pura, tá? Vamos ter um aumento do átrio direito.
Onda P ao eletrocardiograma vai dar sinais de sobrecarga de átrio direito, tá? Então, onda P elevada, manifestando dilatação de átrio direito. Ecocardiograma mostrando o aumento dos folhetos da válvula tricúspide. Se eu tenho uma estenose, eu também tenho uma insuficiência. A insuficiência da tricúspide, tá? Parte do mesmo princípio da insuficiência da válvula mitral. Então, nós vamos ter um não fechamento da válvula, tá? Que vai fazer com que o sangue que caiu a nível de ventrículo direito regurgite no momento da sístole ventricular direita para a cavidade atrial direita, tá? O que a gente vai encontrar num exame físico? Lembra-se da parte mitral? Tá, então a gente ia ter sinais de congestão pulmonar. Na parte tricúspide, a gente vai ter sinais de congestão por insuficiência cardíaca retrógrada, também chamada insuficiência cardíaca direita. Então vamos ter congestão venosa sistêmica com redução do débito cardíaco. O que acontece? Lembre-se que lá na insuficiência mitral eu tinha um baixo débito cardíaco, tá? Eu não conseguia ter um débito adequado, tá? Na insuficiência tricúspide também, o ventrículo não vai conseguir mandar aquele volume de sangue adequadamente para o pulmão, para oxigenar e para ser mandado para a circulação sistêmica. Não, eu vou ter um baixo débito cardíaco, mantendo sinais também de fadiga. Então, congestão venosa sistêmica, insuficiência cardíaca direita, com baixo débito cardíaco. Sinais de insuficiência cardíaca direita, a estase, tá? A hepatomegalia, tá? E eu vou ter um sopro tipo sistólico de regurgitação e dependendo da intensidade, assim como acontece na insuficiência mitral, um frêmito assim presente. A ausculta, uma presença de terceira bulha. Por que acontece isso? É igual lá na insuficiência mitral. O ventrículo, no caso aqui, o ventrículo direito, ele já tem uma capacidade maior de acomodar volume, ele vai expandir essa capacidade, fazer uma hipertrofia excêntrica, onde ele vai acomodar volume, tá? E ele perde a sua capacidade em si. Então é a quebra da complacência, aí surge a terceira bulha, tá? Que ele vai acomodar esse volume. Perfeito? E aí ele vai tentar fazer todo esse sangue ser oxigenado, mas parte dele, devido à não capacidade contrátil dele e também a disfunção valvular, ele vai represar a nível venoso sistêmico. A segunda bulha pulmonar, se eu tiver sinais de hipertensão pulmonar, eu posso tê-la presente também. Aí no caso, se eu tenho secundariamente a patologias do coração do lado esquerdo. O ictus vai ter sinais de hipertrofia ventricular direita. Na insuficiência mitral, insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular de esquerda, ictus pulsátil, palpável, visível, deslocado. Aqui vamos ter sinais de sobrecarga ventricular, hipertrofia ventricular direita, com ictus pulsátil, palpável, visível a nível de ângulo de Louis. Perdão, foi a nível de foco tricúspide que a gente vai encontrar isso, palpação do ventrículo direito. Os exames que a gente faz para complementar, ecocardiograma, que vai mostrar para nós dilatação do ventrículo direito, tá? Também podendo ter alterações de fechamento das válvulas lunares, tá? Então a válvula tricúspide também pode ter um processo chamado de prolapso. E exames radiológicos vão mostrar aumento do ventrículo direito para acomodar esse volume e também do átrio direito decorrente do acúmulo de volume. Radiografia de tórax mostra para vocês uma presença de regurgitação venosa, então a cava, um aumento do átrio direito e um aumento do ventrículo direito. Então, no caso da insuficiência tricúspide, a gente vai ter aumento do ventrículo direito, tá? Regurgitação venosa, então o sistema cava e ásgos estão presentes e aumento do átrio direito também presente, tá? O tratamento da insuficiência tricúspide, ele é clínico e cirúrgico. Quadro bem raro, tá? A gente vai dar digitálicos para controle da frequência atrial e frequência cardíaca, para melhora da função contrátil do músculo do ventrículo direito, que uma vez ele estagnado, ele depende de um digitálico para melhorar a sua função. Os diuréticos para aliviar a pré-carga, tá? E o excesso de volume, com restrição do sódio. E o cirúrgico, quando a gente tem uma importante válvula tricúspide com sinais importantes de insuficiência cardíaca direita, refratária ao tratamento, se faz o tratamento cirúrgico com troca dessa válvula. Muito acometido principalmente por síndromes carcinóides, que pode levar a desenvolver esse caso. Lembro para vocês. Tratamento cirúrgico, aqui envolvido para vocês terem sequência depois do acompanhamento.
Valvulopatia de causa pulmonar, tá? Então nós também temos válvulas pulmonares que frequentemente são acometidas. As valvulopatias mitrais e pulmonares são bem raras. Se vocês procurarem depois na literatura, tem uma incidência já bem menor do que as valvulopatias do coração esquerdo. Da válvula mitral, da válvula aórtica, são muito mais frequentes em aparecerem, tá? Do que as valvulopatias do coração direito, a tricúspide e a pulmonar, tá? O que acontece em questão aqui? Na estenose pulmonar, nós vamos ter uma limitação de passagem de sangue entre o ventrículo direito até a artéria pulmonar para ter uma oxigenação adequada e depois retornando ao ventrículo, ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo para isso. Nós vamos ter, consequentemente, isso aqui. Um baixo débito cardíaco, então o paciente vai referir muitas das vezes sinais de fadiga, tá? Sinais de dispneia, sinais de cianose, tá? Pode, dependendo da situação, evoluir com sinais de insuficiência cardíaca direita, apresentando edema de membros inferiores, tá? Pode também apresentar sinais de síncope devido à estenose pulmonar, não deixa o sangue oxigenar o pulmão, não chega sangue oxigenado ao coração esquerdo. Bom, não chega sangue ao coração esquerdo, hipofluxo sistêmico, sinais de síncope, pode acontecer ao esforço físico, tá? Às vezes fazendo até diagnóstico diferencial de um quadro de embolia pulmonar. É um quadro que tem que se observar também. E pode apresentar também sintomas de dor torácica, tá? De angina, tá? Dor torácica até mesmo isquêmica. Por quê? O sangue não chega ao pulmão, não é oxigenado, tá? Não retorna adequadamente para o átrio e ventrículo esquerdo. Não há uma propagação desse sangue através da aorta, onde vai pegar as artérias coronárias e fazer o enchimento coronariano. Ele vai fazer um esforço físico diferente do repouso, ele começa a ter sintomas de dor anginosa. Tá? E ele para e melhora os sinais de síncope, que também são decorrentes desse quadro aqui. O que nós vamos ter? Importante de achar. O eletrocardiograma. Sinais de hipertrofia do ventrículo direito. Pode ter também como complicações sinais de sobrecarga do átrio direito, sinais de isquemia, bloqueios de ramo direito também estão envolvidos. O ecocardiograma vai mostrar uma hipertrofia do ventrículo do tipo agora concêntrica, porque ele vai fazer força para contrair, então eu vou ter uma proliferação em paralelo dos sarcômeros, então aumenta a espessura da massa muscular, até mesmo também devido a esse aumento da espessura do músculo cardíaco do ventrículo direito, tá? A coronária que irriga esse músculo, que é a coronária direita, pode não adequadamente perfundir ele e levar a um quadro de isquemia também. Então a isquemia pode acontecer por infarto de ventrículo direito, é um quadro grave, raro, mas grave que pode acontecer. Sinais radiológicos vão mostrar o raio-x de tórax com aumento do ventrículo direito. A insuficiência pulmonar, ao contrário da estenose da artéria pulmonar, eu vou ter uma dilatação idiopática dessa válvula, tá? Também são quadros raros que mais acontecem. Vou ter uma dilatação valvular, então ela pode ter tanto de causa própria ou de causa de artéria pulmonar. Então eu posso ter um acometimento da artéria pulmonar, tá? Levando a uma dilatação dessa válvula pulmonar, como vai acontecer no caso da aórtica, tá? Ou também por dilatação própria do anel valvular. Outras causas que podem levar à insuficiência pulmonar é a síndrome de Marfan e a tetralogia de Fallot, comumente usada, tá? Comumente citada aí para nas cardiopatias congênitas. Uma das principais causas de estenose e de insuficiência pulmonar é a tetralogia de Fallot, que pode levar a ter isso aqui, principalmente a insuficiência pulmonar comumente associada e a síndrome de Marfan também associada. O que a gente vai ter no exame complementar? Bom, eu vou ter um acúmulo de volume. Lembra-se, igual eu falei no acúmulo do volume do ventrículo esquerdo, tá? A insuficiência pulmonar, o sangue retrógrado, tá? Fica presente no ventrículo direito. O ventrículo vai ter que acomodar esse sangue, ele vai hipertrofiar. Ele vai haver uma hipertrofia, no caso, em série, tá? Excêntrica, para acomodar esse volume. Se for secundária a um processo de artéria pulmonar, vai mostrar dilatação da artéria pulmonar, tá? E a ausculta física vai ter um sopro típico de regurgitação diastólica no foco pulmonar, também chamado de sopro de Gran-Still. Pode evoluir com sinais de insuficiência cardíaca direita, também retrógradamente. Para terminar, nós vamos falar das valvulopatias aórticas, tá? Então, as valvulopatias mitral e aórtica
são comumente mais comum que as do ventrículo direito e do átrio direito, pulmonar e tricúspide, mas existem, tá? O ciclo ali se assemelha, o ciclo fisiológico da doença, quando eu tenho uma estenose, quando eu tenho uma insuficiência, são semelhantes os dois ventrículos, tá? E vão levar. O que eu tenho numa estenose aórtica? Um estreitamento do orifício valvar, que leva à dificuldade à saída do fluxo sanguíneo sistêmico. Igual na estenose pulmonar, o sangue chegou do retorno venoso, chegou. O ventrículo direito recebeu esse sangue proveniente do átrio direito, vai jogar o sangue para ser oxigenado. Chegou na válvula pulmonar, ela não abre adequadamente, passa pouco, tá? O que acontece? Sinais de hipóxia. No caso da estenose aórtica, o sangue vem oxigenado do pulmão, do átrio esquerdo, chega ao ventrículo esquerdo e ele tem que ser ejetado na circulação sistêmica através da válvula aórtica. A hora que ele vai ejetar esse sangue, ele não consegue passar a totalidade dele. Chegou X volume, ele tem que ejetar o X volume. Não consegue, tá? Então tem uma dificuldade a saída desse fluxo sanguíneo. Quais as causas? Degenerativa, a própria idade. Vocês têm visto que a população está envelhecendo e é muito comumente, vai ser muito comumente vocês pegarem indivíduos idosos portadores dessa patologia, tá? A calcificação, o processo de envelhecimento dos vasos, tá? Levam à calcificação também das válvulas, tá? Causando uma má abertura, uma má mobilidade nessa cúspide e que vai causar essa estenose. Então ela é degenerativa, senil ou senilidade, tá? Ela pode ser de causas congênitas, tá? Geralmente quando eu tenho a válvula aórtica bicúspide, ela é tricúspide, tá? E de etiologia é reumática. Na reumática nós temos acometimento mitral, mitro-aórtico e aórtico. Quando vocês estudarem febre reumática, os principais acometimentos da doença cardíaca pela doença reumática é mitral, mitro-aórtico e aórtico. Então, a estenose aórtica pode ser secundária a um processo de febre reumática ou também degenerativa pela idade. Qualquer uma das causas, que seja idade, reumatismo, tá? Pode levar o quê? A uma válvula ficar danificada. Se a válvula não abre adequadamente, não deixa o sangue ser ejetado através da aorta, há uma obstrução progressiva via de fluxo. Eu vou ter um sopro característico de ejeção forte, tá? No caso da estenose pulmonar, também. No caso da estenose aórtica, idem. Esse sangue fica ali represado. Eu tenho uma barreira, tá? O ventrículo, ele vai ter que fazer força para fazer esse sangue passar através de um orifício estreitado. Leva, consequentemente, a uma hipertrofia do tipo concêntrica, proliferação em paralelo dos sarcômeros. Fazer força. Se for volume, excêntrica. Essa obstrução, a passagem de sangue por essa válvula, gera uma redução no débito cardíaco. Então tem uma hipoperfusão, um baixo débito cardíaco a nível sistêmico. Na pulmonar também, vou ter um baixo débito pulmonar, uma baixa oxigenação. Decorrente de tudo isso vai levar a uma hipertrofia ventricular. Na verdade, a hipertrofia ventricular vai ser decorrente desse processo de dilatação para vencer a pressão. Quando a gente faz a anamnese e avalia esse paciente com estenose de aorta, tá? Nós temos um período assintomático, latente, e um período onde essa progressão da doença vai aparecer e vai até um período sintomático. Como é que a gente vai saber se é um quadro, o que vai falar para a gente? A doença começa a manifestar a partir dos 50 anos de idade e passa a ser sintomático. Quais os principais sintomas que uma estenose aórtica apresenta? Angina, síncope e insuficiência cardíaca. O paciente teve uma dessas características ou todas, tá? É um fator importante de atenção, onde se não for feito um tratamento, ele vai ter uma sobrevida de 2 a 3 anos de sobreviver, morte nesse período. Isso é fato comprovado. Indicação clínica de tratamento, vocês vão ver a seguir. Angina, síncope e insuficiência cardíaca. Quando a gente pede o ecocardiograma, a gente, através desses valores de velocidade do jato aórtico, do gradiente médio e da área valvular, a gente vai certificar a lesão da válvula aórtica estenótica de leve até grave. A história clínica, uma evolução lenta e insidiosa. Então passa longo período de vida, até os 50, 60 anos de idade, sem nunca ter nada.
até mais, até os 70 pode ser. Só que, de repente, começa a ter sinais aqui. Angina, decorrente do hipofluxo coronariano, decorrente do má enchimento arterial, tá? Síncope, decorrente do hipofluxo sistêmico, ou sinais de insuficiência cardíaca. Fadiga ao esforço, palpitações, dispneia ao esforço, e aí pode evoluir até para uma insuficiência cardíaca direita. Que nós vamos ter? O ventrículo esquerdo, ele vai ter que vencer essa força, fazer uma força para vencer a obstrução da válvula aórtica, injetando esse volume de sangue que está normal. O X que chegou da oxigenação é normal. Só que a hora que ele ejeta X sobre alguma coisa, sobre 2, sobre 3, sempre fica um volume residual ali presente. E aí ele vai fazendo força para fazer todo esse volume que veio e que sobrou através dessa válvula aórtica ser propagada. Consequentemente, uma hipertrofia do tipo concêntrica para vencer a pressão. Se essa válvula não for trocada adequadamente, vai começar a ter sinais de deteriorização anterógrada, vai ter decorrente da estenose da válvula aórtica e retrógrada, consequentemente por complicações de não intervenção clínica ou cirúrgica. Tá? O exame físico, que vai chamar a atenção? Olha aqui, se eu tenho um hipofluxo, um baixo débito, o pulso está de baixa amplitude, chamado de pulso parvus e tardus, tá? Tanto o pulso radial, femoral e carotídeo. A ausculta eu vou ter um sopro de ejeção rude, tá? Em diamante, crescendo, decrescendo, em região aórtica e que irradia para a fúrcula e região cervical, que pode apresentar. Apresenta estalido de ejeção e a presença de quartabulha, isto é, o átrio, tá? O ventrículo está precisando fazer uma força a mais para vencer essa barreira ali presente. Então, sopro de ejeção, tá? Crescendo, decrescendo, em foco aórtico, irradiando para a fúrcula e para a região cervical, característico da estenose aórtica. Ele é em diamante, surge e dessurge, tá? Inicia e declina, tá? Tem estalido de abertura e pode ter ou não quartabulha presente. Os exames complementares que a gente solicita. O eletrocardiograma vai mostrar sinais de aumento do átrio esquerdo e também de hipertrofia do ventrículo esquerdo. É um padrão. O ecocardiograma vai mostrar um aumento do átrio do ventrículo esquerdo com sinais de hipertrofia, tá? E a presença do sopro envolvido ali presente. O raio-x de tórax vai mostrar uns sinais de hipertrofia do ventrículo esquerdo, pode evoluir para aumento do átrio esquerdo e também mostrar calcificações da válvula aórtica. O tratamento em si evita exercícios físicos que causam sintomas, tá? Acompanhamento, então esse paciente pode não ter nada, tá? E você fazer acompanhamento a cada 6 meses ou 1 ano, com profilaxia em todas as situações para endocardite bacteriana. Uma vez lesão em válvula, pessoal, é mandatório fazer profilaxia para endocardite quando o paciente for submetido a algum processo de intervenção odontológica ou cirúrgica. Tratamento medicamentoso para estenose não existe, tá? Não existe, existe tratamento sintomático para esse caso. E aí, o tratamento em si, quando ele começa a manifestar esses sintomas, indica-se o tratamento cirúrgico e hoje em dia tem o tratamento através de catéter, tá? Em centros especializados, pacientes que não são passíveis de cirurgia eletiva para fazer isso. O tratamento tem que ser um tratamento bem criterioso, tá? A gente não deve utilizar nitrato, nesse caso, porque diminui o retorno venoso. Nesse caso, então, eu já tenho uma má perfusão sistêmica. Se eu der um nitrato que diminui o retorno venoso, eu vou agravar ainda mais esse quadro, tá? A gente utiliza, em casos que paciente tem pressão arterial, a gente pode utilizar os IECAs, ou bloqueadores de angiotensina, ou hidralazina, se for indicado, tá? Para controle e tratamento da pressão, ele não modifica a história da doença. Os diuréticos, eles são utilizados com critério para também não haver queda no retorno venoso e, consequentemente, queda no débito cardíaco, tá? E se o paciente evoluir com quadro de fibrilação atrial, uso de anticoagulantes é mandatório. Medicamentos para controlar a frequência cardíaca tem uma indicação restrita, tá? E o quadro é um quadro bem grave, que aí realmente está havendo repercussão
retrógrada, que indica uma necessidade de troca dessa válvula com certa brevidade e dentro das possibilidades. A gente vai fazer o tratamento disso se o paciente for sintomático, tendo síncope, angina ou insuficiência cardíaca. Ele pode ser também um indivíduo assintomático. Então eu posso ter um caso que o paciente vai lá, tem uma estenose aórtica importante e é assintomático. A gente, através do ecocardiograma, avalia essa relação entre o ventrículo, o gradiente ventrículo e a aorta, tá? Quando ele é acima de 100 é ponto passivo. Existem outros critérios que o livro mostra como indicativos de correção cirúrgica, que vocês podem avaliar a posterior. Se esse paciente evoluir com disfunção diastólica, tá? Ou com quadro de insuficiência coronariana grave, esses 3 casos aqui são indicativos de reparo cirúrgico para ele, desde que possível. Na insuficiência aórtica, ao contrário da estenose, nós vamos ter um fluxo retrógrado através dessa válvula aórtica durante o processo de diástole. Então, quando o coração for contrair e ejetar o sangue através da aorta, a válvula, no momento da sua diástole, ela não vai fechar adequadamente, ela vai permanecer aberta, então vai um volume anterógrado, ejetado, porém volta parte desse volume retrogradamente para a cavidade do ventrículo esquerdo. Então ele fica sobre um volume a mais, um volume residual a mais. A causa disso também envolve a febre reumática, sequelas de endocardite infecciosa, tá? Causas de hipertensão arterial, então uma hipertensão arterial mal controlada, podendo evoluir ou não para uma dissecção de aorta, é causa muito comum da insuficiência aórtica. Lembram, no quadro de emergência, pode ser um quadro de insuficiência aórtica crônica, agudizada ou aguda, pode acontecer. Então, hipertensão arterial, causa comum desses casos, tá? Assim como a febre reumática. Outras causas, o aneurisma de aorta com dissecção de aorta, vem comumente. Trauma de tórax fechado pode aparecer, doenças congênitas também causam essa insuficiência. Na fisiopatologia, um fechamento da válvula incompleta. Então eu tenho um mecanismo de sístole, tá? E diástole. O que acontece? Um fechamento valvular incompleto, tá? Na diástole cardíaca. A válvula aórtica tinha que fechar, tá? Na diástole, tá? Ocorre uma regurgitação do sangue para o ventrículo esquerdo, tá? Ele vai se acomodando, gerando uma sobrecarga de volume. Esse ventrículo esquerdo, para compensar esse volume, ele evolui para uma hipertrofia em série chamada excêntrica. Então ele vai acomodar volume, tá? E aí o que acontece? No momento que ele começa a acomodar volume, ele dilata, a sua oxigenação não acompanha, as coronárias não acompanham essa dilatação e ele começa a evoluir com deteriorização dessa função. E aí ele começa a evoluir com sintomas. Ele pode vir assintomático por longo período de tempo ou depois ele começar com sintomas de fadiga ou dispneia aos esforços, tá? Angina também decorrente desse fluxo coronariano alterado e também de síncope envolvido, aí por alterações a nível de cavidade ventricular de fluxo coronariano. O ventrículo esquerdo vai dilatar, tá? Na forma de acomodar volume, então vai ter uma dilatação, tá? E pode evoluir com sinais de insuficiência cardíaca anterógrada, tá? Por baixo débito, dispneia, fadiga, síncope, angina ou, casos mais avançados, retrógrada com congestão pulmonar e depois com congestão sistêmica também. O exame físico vai chamar bastante atenção. Diferente da estenose aórtica, onde nós temos um pulso de amplitude reduzida, nós vamos ter um pulso chamado classicamente de Corrigan ou martelo d'água, tá? Que é decorrente de alterações na pressão sistólica e diastólica. Alterações também que vem envolvido, tá? A propedêutica que vocês devem ter visto cita todos esses sopros aqui, as alterações do exame físico que são passíveis da insuficiência aórtica de moderada a grave. O exame físico, nós vamos ter um ictus com ponta do ventrículo esquerdo distendida, amplo, tá? Visivelmente a gente vai notar que está pulsátil, é um sinal de dilatação do ventrículo esquerdo, então também bem citado na semiologia, tá? A ausculta nós vamos ter um sopro diastólico, então na estenose aórtica, um sopro sistólico, crescente, decrescente, em foco aórtico, também em foco aórtico acessório, que irradia para a fúrcula e região cervical, estenose aórtica. Mas
A insuficiência aórtica vai dar um sopro diastólico em decrescente, começa alto e diminui, audível no foco aórtico e aórtico acessório. Nós vamos ter característica também, uma pressão arterial divergente. Uma coisa que eu não falei, na estenose aórtica nós temos uma convergência das pressões arterial sistólica e diastólica. Exemplo, 12/10, 13/11 é uma das causas. Na diastólica nós vamos ter uma divergência, tá? Então eu posso ter uma pressão de 13, 14, 15/10/8/9 é causa disso. Então toda vez que vocês pegarem uma pressão arterial com isso, dá uma atenção, ausculta, examina direito que pode ser um paciente com insuficiência aórtica, pressão arterial divergente, tá? Ou, no caso da estenose aórtica, ela é convergente, mas eu estou falando de insuficiência, que ela é divergente, tá? Existem situações também clássicas listadas pela propedêutica, tá? Que são os sinais de Mussé, que o paciente com uma insuficiência aórtica grave pode apresentar, e também tinha o sinal de Follett. Os exames complementares. O eletrocardiograma vai mostrar sinais de sobrecarga ventricular esquerda e pode também sinais de sobrecarga de átrio esquerdo e alterações secundárias de repolarização com isquemia envolvida ou arritmias. O raio-x de tórax vai mostrar uma hipertrofia, uma dilatação do átrio esquerdo e também do ventrículo esquerdo, e o ecocardiograma vai mostrar uns sinais de aumento de ventrículo esquerdo, de regurgitação através dessa válvula aórtica. Ao raio-x de tórax, principalmente sinais de dilatação do átrio e ventrículo esquerdo, e ao eletrocardiograma. Vejam que eletrocardiograma ajuda em muito o diagnóstico das patologias valvulares. Vão dar alterações em câmaras, tá? Que já vai sugerir, através do seu exame físico, alguma patologia. O tratamento para isso, o tratamento da insuficiência aórtica segue um padrão. Se eu tiver um quadro agudo, semelhante ao quadro da emergência hipertensiva, que está comumente associado, a insuficiência aórtica aguda, tá? Eu vou utilizar drogas vasoativas, tá? Mas porém eu devo utilizá-la com cautela. Ela é uma urgência hipertensiva, então geralmente ela pode vir associada a uma dissecção aguda ou crônica agudizada de aorta. O que eu vou usar como drogas? Os vasodilatadores arterial e venoso, nitroprussiato ou nitroglicerina, tá? Associado aos diuréticos de alça, no caso tiazídico. Ou também eu posso usar outros diuréticos também, mas o mais eficaz são os tiazídicos. Os beta-bloqueadores, se eu tiver uma insuficiência aórtica associada a uma dissecção aguda de aorta ou crônica agudizada, associada ou não a uma crise hipertensiva, é importante associar vasodilatador, nitroprussiato, tá? Ou nitroglicerina, preferencialmente nitroprussiato, aos beta-bloqueadores, o metoprolol especificamente, que vai ter uma ação endovenosa, tá? Para controle da onda de pulso, do controle do duplo produto que a gente envolve. Sinais de congestão, os diuréticos são associados, tá? No caso crônico, a insuficiência aórtica crônica, lembrar de fazer profilaxia, como qualquer valvulopatia, na endocardite. Usar os vasodilatadores de ação arterial, porque eles têm esse mecanismo de aliviar a pós-carga. Nenhum remédio retarda a cirurgia, tá? Exclui a cirurgia, ele apenas deixa um tempo hábil da cirurgia envolver. Então a gente tem que ter medicamento sabendo que o paciente vai acabar evoluindo para uma cirurgia. As drogas preferenciais, inibidores de enzima ou bloqueadores de angiotensina, os vasodilatadores arteriais, que é a hidralazina, os antagonistas de cálcio são benéficos, os diuréticos tiazídicos também são benéficos, tá? Para esse caso. Beta-bloqueador para insuficiência aórtica, não. Beta-bloqueador para estenose aórtica, não. Beta-bloqueador, nesses casos, vai ter indicação em caso de insuficiência cardíaca com peculiaridades, porque eles agravam a hemodinâmica desse caso. Ao que eu falei até agora, beta-bloqueador só vai valer para paciente com estenose de mitral e estenose de tricúspide e nada mais, assim como os digitálicos. O tratamento cirúrgico, quando tiver sinais de insuficiência cardíaca, classe 2, classe 3, isso para insuficiência aórtica crônica. Se for uma insuficiência aórtica aguda, está relacionado com dissecção aguda de aorta, aí o tratamento é na hora, imediato, controle
clínico e cirúrgico, se eu tiver sinais de fração de ejeção abaixo de 50% ao ecocardiograma e quando eu tiver um paciente com diâmetro diastólico maior do que 70 ao ecocardiograma, eu indico o tratamento cirúrgico para ele. Tá? Principalmente em pacientes assintomáticos, ele pode ter uma insuficiência aórtica crônica e ser totalmente assintomático, e aí quando que eu vou fazer a cirurgia? Ele não tem nenhum sintoma, ele está em classe funcional 1, não está em classe funcional 2 adiante. 2 adiante já indica cirurgia. Nesse caso, ele está assintomático, o volume diastólico maior que 75, aí é cirúrgico, ou se ele tiver que fazer cirurgia cardíaca também. Pode acontecer disso. Tem na literatura os critérios para indicação cirúrgica, que vocês podem fazer uma complementação a posterior. É isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Agradeço a atenção e até a próxima oportunidade.